Eu queria perguntar uma outra coisa do assunto anterior. Você falou que a manifestação pode significar, de fato, o andamento do impeachment ou não. Eu sei que o apelo popular movimenta as cadeiras em Brasília. Ok. Mas pauta para isso tem? Já existe, tipo, embasamento jurídico para que isso ocorra? Ah, Ele não tem. tá. Não, sei que tem, mas eu digo assim, já tá lá com alguém? Já tem o processo? Porque assim. Eu lembro que, por exemplo, na época da Dilma, tinham 28 engavetados, até que um foi finalmente aceito quando as manifestações vieram. Então a gente sabe que a coisa já começa a acontecer muito antes, quando a galera grita, todo mundo fala, ei, caralho, gritaram, vamos ter que fazer alguma coisa. Existem já esses pedidos, e a outra coisa que eu queria saber esses pedidos vêm de quem mais grita fora Bolsonaro? Muito bem. Bom, Boa pergunta. primeiro, existem os pedidos e não tenha dúvida, Cris, que uma das primeiras coisas que o Arthur Lira fez quando ele venceu a eleição na Câmara dos Deputados é pedir para a consultoria, um grupo seleto de 2, 3 consultores, fazer o parecer sobre quais são os viáveis juridicamente e quais não. Ele já tem a base para, se ele quiser dar um despacho, sim; se ele quiser dar um despacho, não, ele já tem o vazamento pronto. Não tenho a menor dúvida disso. E sobre quem pede é quem realmente está mais gritando. Interessa, como eu disse, se a manifestação é fraca, a gente fortalece Lula e Bolsonaro. O Lula tem a melhor chance de vencer contra o Bolsonaro no segundo turno. Então interessa pro PT derrubar o Bolsonaro? Não interessa. Então, por mais que você tenha petista, a militância, a base petista, eu não desconfio da base, da militância realmente querer acabar com o governo Bolsonaro. Mas eu conheço os deputados petistas, eu conheço os senadores petistas. E eu sei que eles não querem. Que pra eles o melhor cenário possível é deixar o Bolsonaro até lá pro Lula ganhar sem fazer campanha. E então tem boa parte do que é teatral da política, né? Do que é discurso e do que vale mais a pena pra eles na prática. E deles jogar muito pra torcida, né? Sim. Então, assim, eu tô perguntando isso porque eu vi há uns meses um tweet falando isso, que era, se eu não me engano, era do Danilo. Falando assim, pergunta pra um petista se o governo do Bolsonaro é melhor ou pior do que o do Fernando Henrique. Todos vão concordar e dizer que é pior. Aí você pergunta quantas vezes eles pediram, o PT pediu o impeachment do Bolsonaro e quantas vezes pediram do Fernando Henrique. É verdade, Faz bem algum levantado. Bem levantado. Pediram várias vezes do Fernando Henrique. Aliás, o PT pediu impeachment de todos os presidentes que não foram petistas, né? Esse é um registro pra história. Sim. Só pra mostrar quando, na verdade, quando o E PT... não pediram agora. Quando o PT pede impeachment... Não, eles pediram. Formalmente eles pediram, mas eles não trabalham pra caminhar. Não tem a briga pra que ocorra de fato. Exatamente. E a questão do voto impresso? Voto impresso é o seguinte, eu já defendi o voto impresso por medo de que em 2000 2015, 2016, medo de que os petistas nomearam a maior parte dos ministros do Supremo e do TSE. Então, de que houvesse fraude, porque eles já tiveram muito tempo no poder e poderiam fraudar as urnas para manter esse poder. Uhum. Esse meu medo perdeu sentido a partir do momento que, em 2016, o PT tomou um cacete nas eleições, perdeu a maior parte das prefeituras. E 2018, mesma coisa. 2020, mesma coisa. Então a gente passou por 3 eleições com 3 ministros petistas diferentes comandando o TSE, sem fraude. Aí, um outro ponto. Pô, mas qual mal faria, né, eu ter o voto, imprime, guarda numa urna, se eu precisar auditar depois para conferir se bateu o eletrônico com o físico, qual mal seria fazer isso? O TSE demonstrou que a probabilidade, com o histórico que a gente já tem, de ter fraude na contagem manual é muito maior do que na contagem eletrônica. Por mais que você tenha eletrônica também, e aí quando a eletrônica destoa da contagem manual, e a manual tem mais chance de dar fraude, a gente vai dar prioridade pra quem? Ah, pra eletrônica? Bom, se a gente vai dar prioridade pra eletrônica, não tem por que ter o voto impresso. Porque de qualquer jeito, a gente beleza, teve votagem eletrônica, discordamos, fizemos manual. Ah, então vamos com a eletrônica. Uhum. Então, pra mim... Então meio que anulou o voto gastou impresso. dinheiro e perdeu tempo. Pra mim não fez mais sentido. E o Bolsonaro, se ele quisesse de fato ter aprovado o voto impresso, boa parte das esquerdas votaram e apoiam o voto impresso porque o Brizola defendia o voto impresso. E então boa parte do PDT, do PSB defende. Bolsonaro conseguiria ter aprovado isso quando ele entrou no primeiro ano de mandato, se ele quisesse, que é quando o presidente está mais forte, porque o parlamento está desorganizado e porque ele saiu popular da urna. Ele não mandou porque só depois que ele percebeu que vai perder a eleição, que ele passou a trabalhar para deslegitimar o processo. Então o que o Bolsonaro quer no final
Não é voto impresso. É só deslegitimar o processo democrático para ele se fazer de golpeado e ter narrativa depois para jogar a militância para ele para cima das instituições, para cima de eleição, enfim, do próprio sistema que elegeu ele. E que, o mais curioso, ele não questiona as eleições de 2020 que acabaram de acontecer, que ele tomou uma sova e ele diz que a fraudada foi 2018 que ele ganhou, né? Então aquele mais perdeu, aquele mais apanhou, ele não questiona, ele não fala nada, e de 2018 que tá amplamente consolidado, ele vai dizer que ele mesmo perdeu, que teria ganhado no primeiro turno. Então, pra mim tá muito claro que o que o Bolsonaro quer não é deixar o sistema, porque hoje, se a gente quer falar, e eu falei isso na tribuna, deixar o nosso sistema mais confiável, tem blockchain, tem outras tecnologias, tem certificado digital, tem outras tecnologias que podem deixar o voto... do blockchain? Blockchain você faria, para além da contagem do algoritmo, que lança aleatoriamente o nome na listinha, você também faria como se fosse um contrato de cada eleitor com aquela chave, uma chave anônima, e deixaria aquilo ali guardado. E aí você batia depois a lista aleatória do sistema que o TSE já tem hoje com blockchain. Poderia ser um sistema que é muito mais confiável do que contagem em papel, mas não é o que o Bolsonaro quer, não é discutir voto auditável. O que o Bolsonaro quer é só deslegitimar as instituições para ele ter desculpa depois quando ele perder a eleição ou quando ele sofrer impeachment.